Tem uma frase de um filme que diz assim: a cozinha ela é feita por pessoas que deixaram seus jantares inacabados. Com base nisso, certamente nós não terminaremos efetivamente essa aula, porque ela continuará onde quer que vocês estejam cozinhando. Mas houve um ingrediente em todos esses anos, aulas, que ele foi ou ele esteve presente a todo momento. Teve um ingrediente fundamental, um ingrediente físico, material, que talvez vocês, enquanto cozinheiros, e todos aqui que provavelmente enfrentam a cozinha, não lhe dão o valor devido, talvez pela sua popularidade. Eu gostaria de falar dele rapidamente, sem me alongar. Gostaria de falar para vocês do sal. Sal, se não tem sal, não tem aula. Não tem sal, como que a gente vai fazer as técnicas, enfim, de todas aquelas maravilhas, né? Talvez, se fôssemos elencar os ingredientes usados aqui, alguém diria: olha, o King Crab foi o sensacional, talvez a lagosta, o polvo, mas e o sal? Tem uma frase de um mestre que eu considero fantástica, que ele uma vez, referindo-se ao sal, disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Independentemente de ser religioso ou não, essa é uma frase intrigante, porque ela traz uma ideia implícita, na qual precisamos de uma pequena exegese para ter uma ideia do que ele estava falando a respeito disso. O que é o sal? A gente precisa entender o que é o sal. Sal é um elemento que hoje, para a gente, não tem muito valor, porque você encontra ele basicamente na maioria das prateleiras dos supermercados. Mas essa frase foi proferida em um momento em que o sal ele também era tido como moeda. E o sal, dado a sua importância, desde o seu descobrimento, a primeira utilidade dele era para conservar alimentos. Lembrando que falamos de um momento em que não existia geladeiras, em que você tinha que guardar o seu alimento de modo a que ele perpetuasse o maior tempo possível sem entrar em estado de putrefação. Dessa forma, o sal ele era o agente de conservação principal e fundamental dos alimentos. Essa era a primeira característica, foi o primeiro pelo qual o sal foi utilizado. A segunda era a sua característica de asepsia, a capacidade de pureza e de não se corromper com absolutamente nada. O sal e a sua pureza, ele simplesmente transforma aquilo pelo qual ou no qual ele é impetrado. O sal ele foi usado inclusive como elemento de cura ou ainda remédio para feridas, para que houvesse cicatrização e tudo mais. Então essa foi a segunda característica fundamental. E a terceira, o sabor. O sal, ele alterou a capacidade organoléptica que eu e você temos dos alimentos, no sentido de apreciá-lo de forma mais íntegra, completa e profunda. Logo, o que esse mestre quis dizer aos seus discípulos quando ele referiu-se a eles dizendo: olha, vós sois o sal da terra? Ele simplesmente responsabilizou de modo imperativo o comportamento e a atitude desses discípulos como sal, de modo que todos eles, em primeiro lugar, conservassem aquilo que tinham de melhor. Conservassem aquilo que haviam aprendido com esse mestre, seja para a vida profissional, pessoal, familiar, em qualquer esfera na qual estiver inserido ou envolvido. E que esse seja o meu apelo para você, parafraseando esse mestre, que nesse tempo que você passou no Anitoledo, que tudo aquilo que foi bom, você como sal, consiga conservar, para que isso seja perpetuado. O segundo, esse mestre dizia que os seus discípulos eram agentes de cura, que aonde houvesse conflito, eles deveriam impetrar a paz, deveriam ser incessantes no sentido de buscar a paz. E dessa forma, eu gostaria de invocar isso a vocês, que sejam agentes da paz, não simplesmente cozinheiros, mas os cozinheiros da paz, como nós vimos várias vezes em aula. E finalmente,
o último elemento que esse mestre colocou para os seus discípulos, que era o sabor. A responsabilidade de dar sabor a esse mundo, a responsabilidade de dar sabor à vida uns dos outros, a responsabilidade de dar sabor à sua vida, sem interferir em absolutamente nada. Até mesmo porque, se você, ao comer uma comida, enxergar o sal nela, ela vai estar estragada. O sal, ele faz todo o seu papel, sem sequer ser visto. Esse é o meu apelo para vocês nessa noite. Não apenas os formandos, mas todos que estão aqui. Que possamos, a exemplo desse mestre, ser o sal dessa terra. Obrigado, boa noite.